bom dia pra torcida do Bahia. Rimou, mas não é culpa minha. Que acreditou até o fim, o time venceu. Foi difícil e por isso foi ainda melhor. O Bahia venceu por 1-0 o América Mineiro. Agora falta pouquinho mesmo, para o tricolor voltar à elite do futebol nacional. Apenas 3 pontinhos. Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do jogo, o Bahia passou o maior sufoco. Daqui a pouco, tudo sobre a partida de tirar o fôlego, os principais lances e, é claro, também as notícias do Vitória. Todos os detalhes, né? Bora, Bahia! Assim o povo está falando para mim nas ruas. Ontem foi buzina para todo lado, felicidade geral da nação tricolor, com toda razão. E venha me dar meu abraço, porque começa agora, que horas são, Dante? O seu Bahia no ar. Nesta quarta-feira, às 6h31. Muito obrigada, mil vezes muito obrigada pela sua companhia, pela sua confiança e pela sua audiência aqui no Bahia no ar, viu? Pelos seus recados no blog também. Até porque, nessa história de receber recados e receber e-mails, aqui na TV Itapuã nós recebemos uma denúncia grave sobre um problema que acontece no aeroporto de Salvador. Hoje você vai ver a reportagem. São pessoas com carros particulares e sem credenciamento que estão atuando como taxistas. Dão o maior prejuízo para os profissionais que realmente têm um táxi, que pagam todos os impostos. Quer dizer, isso não é justo, porque uns têm que pagar e outros não. E já teve até ameaça de morte. Tem ainda o caso de escola que foi parar na delegacia. Uma criança de 5 anos teria sido agredida e ameaçada pelo avô de um coleguinha. Um advogado deu um tapinha no rosto e ameaçou a criança. E saidinha bancária faz mais uma vítima em Salvador. De novo na região da Tancredo Neves. Um homem foi baleado depois de ter quase R$3.000 roubados em um dos pontos mais movimentados aqui da nossa capital, que é essa avenida. Aliás, um centro financeiro da nossa cidade também. Ainda hoje no Bahia no Ar, uma entrevista com o superintendente de assuntos penais da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, senhor Isidoro Orge, sobre a situação carcerária na Bahia. Ontem mesmo, detentos ameaçaram fazer rebelião na colônia penal de Simões Filho, juntaram colchões, agrediram 4 outros presos por causa de uma revista. Claro que os agentes penitenciários têm que revistar. E aí eles acharam que eram os outros presos que tinham dado as informações e acabou nessa confusão aí, que foi contida pela polícia e pelos agentes. Agora sim, por favor, minha gente, como é que está o trânsito? O trânsito em Salvador. Onde está o nosso repórter Gabriel Pinheiro? Gabriel, bom dia. Você está onde e como está o trânsito? Bom dia, Daniela. Olha, neste momento eu estou aqui na Praça da Piedade. O trânsito aqui no centro, neste momento, mostra aí Aristide Júnior. Olha, o trânsito ele está tranquilo. Nós vemos aí alguns ônibus que começam a passar, mas ainda movimento bem tranquilo, poucos carros, trabalhadores ainda começam a chegar, o comércio ainda está fechado. Então, vamos ver direto com imagens do Pedro Moura, lá da Torre da TV Itapuã. Agora temos aí imagens do dique do Tororó, onde o trânsito está um pouco mais movimentado, mas ainda bastante tranquilo. E como a gente sabe que esse trânsito complica, quem puder aproveitar e sair de casa mais cedo, faça isso logo, aproveitando que o trânsito está bom. Mas, Daniela, voltando aqui para mim, eu tenho informação para você. Agora, eu recebi essa informação enquanto estava aqui esperando para entrar no trânsito. Um profissional que presta serviço para a prefeitura através da empresa Revita, que faz a varrição de ruas da capital baiana, ele me disse que, por conta de atraso no pagamento, a empresa não vai fazer o serviço hoje na região do centro da cidade. Neste momento, parece que esses profissionais estão se reunindo no Tororó, em frente ali ao Martagão Gesteira, para protestar. Inclusive, discutem, Daniela, a possibilidade de uma greve nessa área fundamental, que é a área de limpeza urbana, Daniela. Ou seja, é pagamento via terceirizada, não é isso, Gabriel? Isso, exatamente. Ontem, Gabriel Pinheiro, você sabe que os 10 cemitérios municipais, os coveiros, sem receber há 3 meses, segundo eles, resolveram parar suas atividades, em protesto também pelo não recebimento dos salários. Se todas as categorias que recebem através dessas empresas terceirizadas resolverem se manifestar, a cidade vai parar. A cidade vai parar. A prefeitura tem que resolver com urgência, urgentíssima, essa questão. Ah, porque é um modelo de licitação. Sim, faz um modelo de licitação com uma empresa que não cumpre as regras, que não faz os pagamentos, tanto isso quanto a questão orçamentária, o orçamento da prefeitura. Cortar despesas urgentemente e não aumentar impostos, porque essa questão tributária, aliás, viu, Nicole Bianchi, é um bom assunto para a gente debater aqui no Bahia no Ar. A questão tributária. Tem a possibilidade de volta da CPMF,
e aí já em âmbito nacional, e aqui também há a possibilidade de novas tarifas serem incluídas, mas isso ainda vai para a aprovação do nosso prefeito João Henrique. Depois a gente fala mais sobre esse assunto, porque agora, Coelba, mau dia. Coelba descumpriu a decisão da Justiça e ainda colocou clientes na Serasa. Você acredita nisso? Dona Coelba ignorou uma liminar proferida pela 13ª Vara de Relações de Consumo que obriga a empresa a suspender a cobrança das contas de energia elétrica de fevereiro e março. Lembra? Essas contas altíssimas que foram contabilizadas pela média de 3 meses anteriores, uma loucura deles. Segundo a liminar, o não pagamento destas contas não poderia resultar em sanções para os quase 2 milhões de consumidores que tiveram as contas faturadas pela média. Na época, consumidores verificaram aumentos em suas contas que passavam de 1000% sobre a fatura anterior. Quem recebeu as contas altíssimas, com certeza lembra. Então, a Justiça entrou em campo, mas a Coelba resolveu ontem manter a cobrança. Ontem não, manteve a cobrança e colocou o nome de consumidores na lista de devedores da Serasa. Que tal? Tem gente que já entrou com ação por danos morais contra a Coelba e obteve a retirada imediata do nome do cadastro negativo. A Coelba reconhece o erro e diz que vai verificar o que aconteceu. De novo? De novo, dona Coelba. Além disso, a empresa poderá pagar cerca de R$836 mil de multa à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, porque infringiu a lei e deixou de comunicar previamente por escrito aos consumidores que faria o faturamento pela média dos 3 meses anteriores, causando transtorno. O que é que você acha disso? Você está satisfeito? A Coelba está boazinha para você, tá? A conta de luz está legal? Tá bacana? Por favor, escreva no blog do Bahia no Ar. O que é que você acha disso tudo? O que é que você acha disso tudo? Por favor, Coelba. Coelba, a luz é uma coisa essencial na vida das pessoas. Pode ser tratado dessa forma. Já pensou? Uma pessoa velha, uma pessoa idosa, doente, corta a luz porque não pagou a conta superfaturada altíssima da empresa. Além de ser um descumprimento, não é? De uma decisão judicial. E o que vai acontecer, ou não, com o Enem? Quem sabe me dizer? Entre os erros apontados pelos candidatos que se submeteram ao exame esse fim de semana estão impressão errada nos cartões de resposta e em parte do caderno de perguntas, discrepância nos cabeçalhos do gabarito. Essas 45 questões de ciências humanas estavam sob a tarja de ciências da natureza e vice-versa, o que causou dúvidas. Mais erros básicos. No caderno de perguntas, milhares de pessoas que se submeteram às provas encontraram folhas de prova amarelas misturadas com folha de provas brancas. Enfim, uma confusão danada, uma bagunça, por assim dizer. Com isso, os estudantes se deparam com questões repetidas ou ausentes. Alguns foram prejudicados e outros beneficiados, lógico, porque não receberam provas com problemas. E como é que fica a situação? Por ordem da Justiça, o Ministério da Educação disse que não vai mais disponibilizar a página de reclamações na internet, então as dúvidas e o impasse continuam. E quem sofre? Os estudantes, que desejam o que todo cidadão tem direito, entrar na faculdade. Mas como? Se o exame para ingressar é tão desorganizado. Veja. Quando percebeu os problemas na prova do Enem no último sábado, Tássio não teve dúvidas. A prova poderia ser anulada. Eu, sinceramente, depois que eu vi na sala que teve um erro, mesmo que eu achei que não foi aquele erro tão expressivo, eu já esperava que fosse anulado. Teve uma suspensão no mínimo, eu já achava que isso ia acontecer. Já esperava, porque já aconteceu em outros anos, então eu já estava mais tranquilo quanto a isso. 33 mil cadernos de um único lote apresentaram problemas de impressão. Os gabaritos do primeiro dia de prova também tiveram erros. Em todo o país, diversos estudantes já entraram na Justiça pedindo a anulação da prova do Enem. Inclusive, no estado do Ceará, a Justiça Federal já acatou a decisão de uma procuradora do Ministério Público de suspender imediatamente a avaliação, o que impede, por exemplo, a correção das provas. Aqui na Bahia, a Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou ao MEC e ao INEP um ofício solicitando esclarecimentos sobre os problemas e irregularidades na aplicação do exame deste ano. A denúncia de maior repercussão foi essa questão dos gabaritos de prova amarela. A ordem das questões no gabarito veio em dissonância com a ordem das questões no caderno de provas. Além dessa denúncia, existe uma denúncia também em relação ao uso de aparelhos celulares, que teria sido indevidamente permitido durante as provas. E existe a denúncia também em relação ao vazamento do tema da prova de redação, através do Twitter. O pensamento da ordem a nível nacional e estadual é a anulação absoluta do concurso do Enem de 2010.
Os alunos que estão na reta final do vestibular e dependem da nota do Enem para ingressar na faculdade, receberam com insatisfação a notícia da possibilidade de cancelamento da avaliação. Eles poderiam tentar pegar essas pessoas, o erro houve no caderno amarelo ou em outro caderno, então pega essas pessoas e tenta refazer a prova, mas de qualquer maneira possa vir a ser uma solução complicada, mas procurar uma maneira que não deixe o aluno prejudicado, uma forma que não venha prejudicar as pessoas que se dedicaram para fazer a prova. Este professor, que há 30 anos prepara os estudantes para o vestibular, diz que esta situação interfere diretamente no psicológico dos alunos. Para o aluno que está visando um bom curso, né, numa boa universidade, ele fica completamente à mercê do que vai acontecer numa questão de logística, de estrutura, ele desestimula. Professor, esse Enem representa exatamente como a educação é tratada no Brasil. Exatamente. Ano passado, vocês lembram do escândalo? Vazamento de provas, a gráfica deixou vazar o gabarito das provas e foi aquele escândalo todo. O Enem, pela segunda vez, de 2009 para 2010, encontrar erros básicos dessa forma no Exame Nacional de Ensino Médio, obviamente, isso não tem precedentes em nenhum lugar do mundo, só aqui no Brasil. Mas vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Eu recebi um recado no blog, a menina falava assim: Daniela, fui tão bem na prova, você não acha que a anulação também seria prejudicar os que foram bem? Bem, minha filha, repare, se você foi bem na prova, outros não foram. Você foi beneficiada também porque outros não foram bem na prova. E isso não é justo. Ou seja, todos estão prejudicados no final das contas. Os que foram bem na prova e os que receberam as provas erradas. Cabe ao Ministério da Educação se pronunciar a respeito disso. Mas o ministro disse que não, o INEP disse que isso não atrapalha, viu, Dante? Isso não mancha a credibilidade do Enem. Então tá bom.